Então, alguns problemas que a gente tinha há 20 anos atrás são muito diferentes hoje e que vão ser diferentes no futuro. Então, a ideia de problemas sociais é que eles são mutáveis também, são evolutivos, né? Eles evoluem ao longo do tempo. E para lidar com eles, aliás, um exemplo interessante que eu gosto bastante é o problema da nutrição. Então, a gente tem um problema que é a subnutrição, que de 75 até 2014, né, a gente teve uma queda da subnutrição em termos percentuais, não em termos absolutos. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve uma evolução da obesidade. Então, um problema anterior, que era um problema de subnutrição, né, de falta de alimento, baixo consumo calórico, hoje é um problema de obesidade. O processo de subnutrição deixou de existir, ele ainda existe, ele ainda é uma questão que existe no nosso planeta, mas também a gente tem agora esse outro problema para lidar, que é o da obesidade, que traz várias consequências aí para a nossa sociedade. Um outro que é bem legal, bem legal no sentido de bem interessante, né? É o problema da imunização. Então, quando a gente tinha até 2017, né, a maior parte das pessoas não imunizadas contra sarampo eram em países que tinham baixa renda, né? Então, eles não tinham as vacinas em si, eles não conseguiam distribuir as vacinas, tinha um grande problema em relação à cobertura vacinal por conta de logística. Mas hoje, os países ricos estão com o problema de imunização contra sarampo porque as pessoas deixaram de confiar na vacina. Então, o que era um problema de logística, de distribuição, de cadeia de produção da vacina, hoje é um problema de confiança. Então, é um problema que também evoluiu e ele se tornou mais complexo, tem outras facetas que a gente tem que lidar. Por isso que a gente fala muito que inovar é se apaixonar por um problema. A gente tem que estar sempre atento ao problema que a gente está resolvendo e não à solução. A gente tem que estar sempre observando se esse problema está evoluindo, como que ele está evoluindo, né, quais são as novas facetas que estão surgindo, porque isso ajuda a gente a manter nossas intervenções, soluções atualizadas. Se a gente se apaixona pela nossa solução, daqui a pouco o problema mudou, tem outras questões, tem outras visões, e aí a gente perde ali, ou a gente para de resolver o problema, porque não é mais o mesmo problema. E para fazer isso, a gente precisa abraçar a complexidade. Então, eu vi aqui que vocês falaram bastante que complexidade é difícil, que está além, que é uma coisa confusa, mas a gente precisa aprender a lidar com ela, porque ela faz parte da nossa vida. Então, a gente, né, tenta simplificar as coisas para que a gente consiga entender elas no dia a dia, tirar a complexidade para ter clareza, mas a complexidade não é uma coisa ruim. Na verdade, a complexidade é parte da nossa vida, parte dos problemas que a gente vivencia socialmente, ambientalmente, economicamente, e a gente tem que aprender a lidar com elas. E uma forma de fazer isso é o pensamento sistêmico. O pensamento sistêmico, eu vou falar um pouquinho dele daqui a pouco, mas primeiro eu quero fazer uma atividade com vocês. Então, para pensar em sistemas, a gente precisa trabalhar nessa forma sistêmica. O que isso quer dizer? Os problemas sociais que a gente vive no qualquer lugar do mundo são resultados de sistemas. Então, a gente tem um sistema social que seja, e esse sistema social produz um resultado indesejado, um resultado que a gente não gostaria de ter. Esse resultado indesejado é o problema que a gente quer resolver. Muitas vezes a gente tenta resolver o problema em si, né? Então, a gente vai atrás de resolver as consequências, né, do problema, ou sintomas, mas quando a gente trabalha com pensamento sistêmico, a gente entende que a gente tem que intervir no sistema. Então, o que está produzindo aquele problema? É ali que a gente tem que intervir, é mais nas causas, é mais ali quais são as relações que estão acontecendo, que produzem aquele problema, porque isso ajuda a gente a criar impacto em escala. Então, ajuda a gente a encontrar esses pontos de alavancagem, que são esses pontos de intervenção sistêmica, que ajudam a gente a gerar inovação, gerar mudanças que aumentam o impacto social positivo. Então, eu vou passar um vídeo para vocês, rapidinho aqui, e depois a gente vai discutir. Eu só gostaria que vocês prestassem atenção assim, no vídeo, se quiserem podem tomar notas. Eu vou fazer umas perguntinhas depois, só para... É uma dinâmica aqui para a gente pensar um pouquinho sobre sistemas de forma prática. Então, eu vou parar meu vídeo aqui, e eu vou compartilhar, compartilhar o... Beleza.
Então, vou tocar aqui, se tiver ruim, vocês avisam aqui. Brasileiros. Hoje o nosso destino é o Ceará. Aqui nós encontramos uma das revendedoras premiadas pela Nestlé. Essa é mais uma das histórias do programa Nestlé até você, que nós vamos conhecer agora. Periferia de Fortaleza. Keitiane nasceu e cresceu nesta casa. E é aqui que mora com sua família, mais a mãe, a avó e a irmã. Kate, como é chamada, tem 25 anos, 2 filhas, uma de 6 e outra de 3, é casada e trabalha como revendedora da Nestlé há 2 anos. Premiada pela marca foi a um cruzeiro no ano passado. Como que na sua vida você começou a vender? Bom, desde criança eu tive admiração por vendas. Assim, comecei a comprar coisas, vender em escola para as colegas, brincos, pulseiras, essas coisas. Sempre me dediquei a vendas e a partir do momento que eu fui crescendo, ser adolescente e tudo, comecei a ir para a feira, comprava roupa infantis, roupas de adulto e comecei a adquirir clientes e foi uma coisa que deu certo. Como que você acha que você virou a revendedora em 2012? Bom, eu comecei a revender e fui adquirindo bastante clientes. Revendia bastante para as pessoas do meu bairro. Comecei a ir para as feiras, onde eu comprava as peças de roupa e comecei a vender lá também. Ajudava minha mãe a levar para os hospitais, os kits e tudo. E foi aumentando, assim, aumentou da noite para o dia que não tinha mais nem como guardar, porque era tanto kit. A família que ajuda Kate nas vendas aponta as qualidades da parente mais famosa no ramo dos negócios. Ela é muito esforçada, muito determinada. É, tem muito cliente. Quando tá faltando, ela vai atrás demais. Nem que seja para pegar um bocado de condução, ela vai. Ela vai para todo tiver gente para vender, ela vai. Mais esforçada assim de vender as coisas aqui em casa, ela. Ela compra as coisas para casa, já compra as coisas para as filhas. É muito importante. A gente ter o dinheiro com o suor da gente, né? Você se acha uma pessoa batalhadora? Eu me acho, sim, porque ao mesmo tempo eu sou dona de casa, cuido das minhas filhas e ao mesmo tempo, quando deixo elas no colégio, na escola, é a hora que eu tenho para fazer a entrega de kits e tudo, mas é com bastante assim, esforço. Keitiane trabalha de shorts, saltinho alto. Também no Ceará, o calor gira em torno de 35, 40 graus. Então, como que você recebe as clientes aqui? Bom, elas vêm até a minha casa e os meus produtos ficam expostos. Uma cliente vai passando para outra, olha, a Keitiane, ela me revende já há muito tempo, vem na casa da gente entregar porta a porta. Ela recebe as clientes em casa, um diferencial nas vendas. Fica mais fácil pra gente, né? A gente não tem que ir lá nos mercantis ou em outros lugares para comprar e tendo aqui vizinho é melhor, né? Fica bem mais fácil. Eu comprar, ela vai lá em casa, me mostrar o monstruário, as novidades. Ficou muito melhor. Qual que é o seu diferencial como revendedora? Eu acho assim que eu sou uma boa revendedora, sempre estou ligando para as minhas clientes, falando sobre as promoções que está tendo do mês. Não vejo obstáculos. Acho que por isso elas vêm até a mim. A
história de Keitiane é uma entre as mais de 10 mil do programa Nestlé Até Você que existem em todo o Brasil. E você que está assistindo ao programa agora também deve se orgulhar do seu trabalho. Afinal, são pessoas assim, empreendedores como vocês, que fazem o Brasil crescer. Parabéns e até o próximo programa. Beleza. Então, esse é um videozinho, vocês já vão entender por que que eu passei ele, tá? Mas eu queria, então, convidar vocês aqui para o Mentimeter. Então, deixa eu só abrir aqui ele. Prontinho. E aí eu queria fazer umas perguntas para a gente discutir um pouco o caso da Keitiane. Então, eu vou mandar aqui o link para quem não consegue acessar, mas quem tiver o celular na mão pode escanear esse QR Code aqui, ou entrar no site e digitar esse código. Ele vai ficar aparecendo aqui em cima. Então, já vi que tem 2 pessoas ali que entraram. Então, vou aqui já passar. Vou esperar um pouquinho para vocês conseguirem escanear aqui o QR Code. Quem já conseguiu? Eu vou já abrir a primeira pergunta. Então, pessoal, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é como que a Keitiane... Aliás, deixa eu dar um contexto, né, para esse programa. É um programa da Nestlé que seleciona empreendedores como se fossem consultores, né, da Nestlé, que revendem os produtos da Nestlé em bairros mais afastados, que às vezes não tem o mercado é muito longe. Então, eles mandam esse atacado para esses revendedores e eles revendem ali no bairro deles, levam para as casas dos vizinhos, quase um programa de marketing, né, de pirâmide, né, bem comum assim no Brasil, parecido com o Mary Kate, enfim, essas coisas. E a ideia é que ali ela, na comunidade, tenha mais facilidade para vender, porque conhece as pessoas, está perto. Então, esse é o programa da Nestlé que a gente viu agora. E aí, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, queria perguntar para vocês como vocês imaginam que esse programa beneficia a comunidade e a Keitiane. Então, como que eles estão se beneficiando a partir desse programa? Vou aqui mostrar para vocês. E aí podem pensar aí, escreve rapidinho, são só 300 caracteres, então podem escrever à vontade. Legal, facilita logística, é isso mesmo também. Quem não conseguiu acessar o Mentimeter e quiser abrir o microfone e falar, pode ficar à vontade também, ou escreve no chat que a gente olha. Fazendo os produtos mais perto, gera oportunidades, a independência financeira, faz o seu horário equilíbrio sua vida pessoal e profissional, muito legal. Agilidade nos produtos, deixa eu abrir aqui também. Não, eles não têm, eles não são necessariamente mais baratos, os produtos, são os mesmos produtos. Não está aparecendo? Karina, tenta atualizar a tela. Tenta atualizar. Ah, boa. Beleza. Circulação de recursos na comunidade, se beneficiar da renda, ter uma fonte de renda para as pessoas. Tem muito a ver com geração de renda, né, pessoal? Acho que isso é uma coisa legal. Que tinha se beneficia com as vendas, beleza. Mulheres têm mais acesso aos produtos que são escassos. Facilita acesso da comunidade, crescimento pessoal e profissional e independência financeira. Então, vocês viram que ali ela tem os filhos, tem a família, então ela dá um suporte para a família dela também, né? Aparece a avó dela, a irmã dela, a mãe dela. Atendimento ágil para a comunidade, economia circulando. Circuito mais curto. Não viu o mag ali que não dá, por quê? Fala aí, pode mandar no chat. Fiquei curioso para saber por que não pode o mag. Legal. Quem mais? Podem ficar à vontade. Vi aqui que 14 pessoas já responderam. Ah, legal, Karina. Karina já está esperta, assim. Já a gente vai entrar nesse assunto.
Legal. Então tem uma coisa, né, que produtos Nestlé são produtos que as pessoas gostam, né? É produto de marca, então as pessoas acabam consumindo pela questão, vamos dizer, da qualidade, né? Que o pessoal acredita que Nestlé é um produto de qualidade, tem isso, né? Que às vezes ali não chega, né? Produtos de qualidade, assim como a da Nestlé. Então tem essa questão. Legal, pessoal. Então, vou dar mais uns segundinhos aí para quem quiser mais responder. Logística, geração de renda, marketing da marca, toda a cadeia beneficiada. Vocês viram que no vídeo, né, não deixa isso tão claro, mas quem é o maior vendedor desse programa no Brasil é premiado ou premiada com uma viagem de cruzeiro. Então, Keitiane foi uma das vendedoras top, assim, né, do ano desse vídeo e ganhou uma viagem de cruzeiro ali, acho que tinha o show do Roberto Carlos e tudo. Então, tem uma questão de competição também que não aparece tanto no vídeo. Legal. Bacana, gente. Então, acho que vocês tiraram tudo que dava para tirar desse vídeo. Vou passar, então, para nossa próxima pergunta. Então, deixa eu compartilhar uma nova tela com vocês. Aqui. Vamos lá, então. Vocês estão vendo aqui uma nova tela? Então, pessoal, esse vídeo fala desse mesmo programa, mas de uma ótica diferente. Então, agora a gente vai ouvir um pouquinho um outro lado dessa história que a gente viu da Keitiane. Depende do rio. Vida tranquila, você come coisa fresca. Tanto faz ser açaí, a verdura, o camarão, o peixe. Agora não, mudou muito. Mudou. Ultra-processed foods, soft drinks, salty and sweet snacks, and a lot of ready meals are actually not foods, they are formulations. I'm a big believer in what we do at Nestle, where we use science and then technology to enhance nature, not to replace nature. We are in this almost utopian period where food's abundant, it's cheap. We solved the problem of food security, but in doing that, we didn't anticipate what the impact would be. Now we focus on things like reducing salt and reducing saturated fat. In epidemiology, we see the vector of a disease. So mosquitoes are the vector of malaria. The vector of obesity is ultra-processed foods. Obesity is increasing all over the world. In Brazil, every year we have 1 million new cases of obesity. When you see marketing in the US, is trying to change people from brands. In Brazil, it's to make people change from traditional diets to ultra-processed foods. What Nestle and other companies are doing is they go to these small villages to get these new clients. As consumers climb up the economic ladder, they get to a point where their lifestyles change. We provide a very good choice for them. It's all about taste at the end, but not taste at any cost. We know that if we don't make a product that tastes good, it doesn't matter how nutritional or how good for you it is,
If it's not being consumed, it's not having an impact on the diet. The success of these big food corporations will be the destruction of dietary diversity. Os produtos da Nestlé são mais gostosos, tem mais nutrientes, né, vitaminas. É bom. Se tivesse condições, né, a gente comprava para todo mundo tomar da Nestlé. We are in a transition in Brazil. When the transition is over, it will be much more difficult to go back. Beleza. Então, esse é um outro lado da moeda aí do vídeo. Então, eu vou agora compartilhar com vocês de novo lá o nosso Mentimeter. Vocês podem voltar para o mesmo link. E aí, não está passando aqui. Aí, beleza. Então, agora vou para a próxima pergunta. Para quem não apareceu, é só atualizar a página. Mas queria perguntar para vocês como essas duas histórias se cruzam. Contem aí para a gente. Quem quiser pode abrir o microfone também. Fiquem bem à vontade. Causa e efeito. Legal. Para quem não captou, é do mesmo programa que eles estão falando, né? Então, o primeiro programa é esse de pegar esses empreendedores de lugares mais afastados e fazer os produtos Nestlé chegarem lá. E esse outro vídeo fala disso, só que da ótica, não da geração de renda, mas da ótica da obesidade. Legal. Então, tem as vendas que impulsionam a produção, e a produção, né, aumenta o lucro. Legal. Tem a questão da educação alimentar, interessante. Força dos multinacionais em relação às comunidades que dependem da geração de renda. Legal. Isso é bem importante. Você conhece o detrimento da saúde das pessoas. Eles têm um veneno para o mundo. Produtos industrializados para camada de população de baixa renda. Nesse caso tem mais açúcar que produtos na Nestlé. Abram os olhos. Legal. O que mais, gente? Como que essas histórias se relacionam? Então, empresas utilizam do marketing de nível para explorar pessoas de baixa renda que dependem da geração de renda, né? Que uma criação de novo nicho de mercado. Então, no vídeo eles falam, por exemplo, que quando as pessoas atingem uma certa faixa de renda, as pessoas mudam os hábitos de consumo. E a Nestlé está tornando isso mais fácil, né? Então, as pessoas estão substituindo alimentos naturais por processados, porque agora elas conseguem comprar. E, como aquela própria moça do vídeo falou, produtos Nestlé de qualidade, né? São saborosos. Então, as pessoas acabam comprando por isso. É justamente esse ponto. Então, você convence as pessoas que os produtos são melhores e com mais vitaminas, legal. Pressão dos produtos como algo bom, vendido massivamente. Tem a questão da educação. Legal. Então, aqui tem uma coisa importante, né? A alimentação não beneficia a comunidade, mas a Kitiane se beneficia com a geração de renda. Então, aqui tem uma questão que eu chamaria de complexa, uma relação complexa aí. Um paradoxo, digamos. Legal, essa questão dos equilíbrios, né? O quanto as pessoas consomem diferentes tipos de alimentos. A Juliana está falando aqui do filme Tigers, legal. Vejo conhecimento tradicional, aumento de resíduos, problemas com poluição plásticos. Tem aí outras questões mais complexas ambientais. Nossa, legal. Nossa, que legal. Interessante esse documentário. Olha, então aqui tem uma renda
interpretação, né, do primeiro vídeo, então não é uma questão de empoderamento, é uma questão de dependência. Bacana. Legal. Cultura de pensamento, então tem uma questão cultural aí, que não está tão explícita no vídeo, mas, né, que ali a gente tem uma questão de substituição da tradição alimentar, que é por conta de toda essa forma de marketing, e quando a pessoa que você confia te recomenda um produto, você fica muito mais atento para consumir esse produto. Legal. Inclusive, eles mostram as comunidades ribeirinhas no vídeo, né? Mas é sobre o programa como um todo. Recomendo, inclusive, a matéria do New York Times, que descreve bem esse problema. Legal, gente. Então, como que a Kate e essa comunidade se prejudicam da iniciativa apresentada? Então, vocês trouxeram vários fatores aí, mas como que a gente pode ver isso em relação ali ao impacto social? De novo, para quem não apareceu a pergunta, é só atualizar ou clicar Next Question que vocês conseguem avançar para essa pergunta. Um de cada vez. Vamos lá, pessoal. Risco de obesidade infantil. Legal. Legal. Então, aqui você tem uma solução de curto prazo que gera um problema de longo prazo, né? Então, você resolve a renda no curto prazo, mas no longo prazo você tem problemas de saúde. Prejudica os hábitos alimentares, subnutrição, má nutrição, mais hábitos alimentares, queda da qualidade de vida. Então, o que a gente tem aí é o que eu falei no começo, né? Não é uma questão da quantidade de calorias, mas é o que essas calorias são. Os produtos da Nestlé têm calorias que não são nutritivas, né? São calorias de açúcares, de várias outras coisas que são fatores de risco para a obesidade, são os vetores da obesidade, como disse aquele professor no documentário. Mas problemas de saúde pública para resolver, então aqui tem um impacto sistêmico, né? Então, todo mundo acaba pagando por isso, todo mundo paga, né? Porque a saúde pública é um problema, é uma questão pública, e ali aquele problema vai ser de toda aquela região. Os alimentos saudáveis por processados, por ter mais fácil acesso. Pessoas conhecem como marca boa, mas não sabem tanto do impacto profissional. Então, o que é boa para essas pessoas, né? O que significa ser uma marca boa, se não é a qualidade do alimento? Força as pessoas, principalmente que identitarem um padrão imposto pela sociedade. Aqui é uma coisa interessante. Então, na verdade, aquelas crianças, elas não têm nenhuma agência sobre a comida que elas consomem, né? Quem decide são os pais, os responsáveis. Então, aqui você está fazendo crianças adquirirem um hábito desde pequeno de consumir esses produtos que são vetores de risco de obesidade. Tem mais ainda acesso a produtos. Médio e longo prazo atende a sua dieta alimentar, prejudica na saúde. Legal. Comodismo por produtos fáceis, afasta alimentos saudáveis. E aí, né, aqui vocês estão falando de quem é impactado como consumidor, mas existe um fato também das pessoas que produzem esses alimentos saudáveis, né? Então, os pescadores, os agricultores, familiares, pessoas que geram ali a produção local de produtos saudáveis, de produtos, enfim, da terra, essas pessoas também acabam sendo impactadas por essa mudança alimentar. Então, tem um problema econômico também, né? Você está mudando ali um consumo que tem toda uma matriz econômica que está mudando. Então, isso é uma complexidade também. O hábito saudável já era. Legal. Legal, gente. Muito bom. Então, agora eu vou falar um pouquinho, então, de complexidade. Então, deixa eu voltar aqui para os meus slides. Vamos lá.
Beleza. Então, o que é essa complexidade que a gente está falando? A complexidade é uma característica dos sistemas. Então, os sistemas são esses, quase como se fossem esses organismos, né? No sentido de que é uma coisa quase viva, que acontece quando várias histórias se cruzam. Então, aqui o que eu mostrei para vocês são algumas histórias que estão se cruzando e mostrando ali um pequeno sistema de produção e consumo de alimentos processados e naturais. Isso é um sistema. Então, o sistema é essa entidade, vamos chamar assim, de vários fatores, variáveis, atores que se relacionam de alguma forma ali para produzir um comportamento emergente, então um comportamento sistêmico. Então esse sistema tem um comportamento total, que é essa mudança dos hábitos alimentares. E aí a gente consegue entender esse sistema por meio de histórias. É como a gente navega o mundo. Então a gente entende coisas sistêmicas pelas coisas que a gente conhece que fazem parte do sistema. Então aqui alguma história da Keitiane, da Nestlé, poderia mostrar histórias dos agricultores familiares que estão sendo impactados, ou a questão do lixo. Tem várias histórias que se relacionam com esse sistema. E aí, quanto mais histórias se cruzam, mais complexo o sistema. Então, aqui eu trouxe 2 histórias. O sistema é bem claro, né? Fica bem claro. Eu mostrei 2 histórias, a gente consegue concluir muito bem. Se eu trouxesse 5, 10 histórias diferentes, seria mais complexo. Seria mais, como vocês chamaram, de difícil de entender. Mas a gente pode fazer o inverso também. Quando a gente vê um sistema muito grande, muito complexo, a gente pode tentar desmontar ele por histórias. Isso ajuda a gente a entender quais são as trajetórias que existem nesse sistema, as pessoas que estão vivendo esses sistemas, os desafios que elas têm. Então, assim, é um jeito mais humano, mais, vamos dizer assim, qualitativo até, de entender histórias, de entender sistemas e complexidade. E quais são os elementos de um sistema? O sistema tem 3 elementos principais: função, nós e conexões. Então, esses são os elementos mais essenciais de um sistema, é como se fosse a anatomia de um sistema. E eu vou falar de cada um deles aqui para vocês e falar um pouquinho de como isso se reflete no vídeo que eu mostrei para vocês. Então, o que é a função de um sistema? Todo sistema, pelo menos os sistemas sociais, existem para cumprir uma função. Então, essa função nem sempre ela é a função que o sistema cumpre. Então, vou dar aqui um exemplo de um sistema. Uma escola. Uma escola é um sistema que tem a função de gerar aprendizagem para os alunos, né? Mas nem todas as escolas geram aprendizagem para os alunos. Então, apesar do sistema ter uma função muito clara, às vezes ele é disfuncional, ele não cumpre a sua função, ele traz outros resultados. Então, existe aí uma diferença entre sistemas que funcionam, que têm funções de impacto social positivo e não funcionam bem, e tem sistemas de impacto social negativo que funcionam bem. No caso da Nestlé, a função é criar um mercado consumidor ali naquelas regiões mais afastadas e entrar com os produtos da Nestlé. Essa é a função do sistema que a Nestlé montou de marketing multinível. E ali é um sistema que funciona bem, mas a função do sistema é de impacto social negativo. Então isso é muito interessante de entender, porque às vezes a gente quer consertar um sistema que a função dele em si é ruim. Então, na verdade, mesmo se a gente consertar o sistema, a gente precisa mudar a função dele como um todo. Então, uma mudança muito maior do que fazer um sistema funcionar melhor, que é o caso de uma escola, por exemplo. Os nós são as partes do sistema. Então, são as variáveis, nós chamamos de variáveis, são os componentes do sistema. E um exemplo que eu gosto de trazer, que é um exemplo mais didático, é do carro. O carro tem N partes, né? Mas a gente não consegue visualizar como o carro funciona a partir de uma só parte. Então, imagina que você tem um parafuso ali, ou mesmo um pneu do carro, só aquela parte do carro não explica o todo. E os nós a mesma coisa, a gente não consegue explicar todo o sistema só por uma parte dele. Na Nestlé é a mesma coisa, se eu só mostrasse para vocês a história da Keitiane, vocês não iam ver essa visão do todo, talvez ali a Karine já ficou mais esperta, já viu ali que tinha a questão do MAG, mas ainda precisava ali de um próximo passo, ver as outras peças do sistema, ter uma visão do todo. Então, os nós, eles são interdependentes e a gente tem que analisar eles conjuntamente. A gente não pode esquecer que eles estão trabalhando juntos no sistema, não separadamente. E as conexões? As conexões explicam como as relações no sistema acontecem. E elas são não lineares. O que isso quer dizer? Quer dizer que elas não andam para uma direção só. Elas podem andar em várias direções. Elas podem criar
o que a gente chama de ciclos, né, ou feedback loops na linguagem técnica, que são ciclos positivos ou negativos, né, no sentido de ciclos que se retroalimentam ou ciclos que se balanceiam, né? Então são ciclos que ou criam ciclos viciosos ou virtuosos ou criam uma relação de equilíbrio. Entender essas relações é muito importante para a gente ver sistemas, porque às vezes um sistema está numa relação de, por exemplo, se a gente pegar a questão do aquecimento global, das mudanças climáticas, a gente pode chegar num ponto que vai entrar num ciclo de reforço. Então, vai derreter as calotas polares, vai ter menos gelo para refletir o sol, vai absorver mais energia e vai derreter mais calotas polares. Então, isso é um ciclo ali de reforço, que está retroalimentando, ele é um ciclo vicioso. E os balanceadores seriam se a gente conseguisse, por exemplo, plantar mais árvores que absorveriam alguma energia, né, ali, e isso balancearia esse aquecimento, ou diminuir a quantidade de carbono que a gente coloca na atmosfera. Então, essas conexões, elas explicam como os nós se relacionam, e muitas vezes é aí onde está o que a gente pode mudar nos problemas sociais, como as coisas se relacionam. Então, como que é a relação da Keitiane com a Nestlé? Qual é a relação da Keitiane com a comunidade dela? Qual a relação dos produtos da Nestlé com a saúde pública? Todas essas relações, elas ajudam a gente a entender os problemas que a gente tem que enfrentar e ali onde a gente pode intervir com um projeto de impacto social. E aí, gente, queria então, a gente tem mais 10 minutinhos, eu vou parar aqui de compartilhar minha tela, para a gente conversar um pouquinho, então, para vocês abrirem o microfone e falarem para mim, né, que como que isso, vocês podem pensar nisso na prática de vocês, nos desafios que vocês têm nos trabalhos de vocês. Como essas relações complexas ajudam vocês a entender os desafios das iniciativas de vocês. Vou jogar a bola aí pro alto para quem quiser se arriscar. Olá, tudo bom? Boa tarde. Eu sou aqui do Sushi Brasil, e aí eu tô aqui cobrindo o evento e tal, tô gostando bastante do workshop, obrigada, Bruno. E quando a gente começa a pensar em problemas complexos e tal, realidades complexas, eu logo penso no trabalho que a gente faz aqui, né, na SGB. É muito complexo o que a gente está entrando agora, que é a área dos dados, né? A gente está se aventurando aí mergulhando nesse oceano aí agora. Eu vejo que na sociedade brasileira já tem um problema de educação, que é um problema estrutural que já vem de antes. E aí, quando a gente começa a pensar na educação em dados, é um problema ainda maior, é mais complexo ainda. Então, aí o que eu percebo é que a gente tem muitas variáveis a ver, assim, a gente não sabe, a gente tem que pensar muito que tipo de público que é, que tipo de pessoa que tem que aprender, que tipo de pessoa que todo mundo tem que aprender, mas quem é que está interessado e tal. E aí uma das perguntas que eu queria te fazer qual que foi se você tem aqui algum exemplo, começou a tocar aqui, se você tem algum exemplo na sua carreira, assim, de algum problema complexo que tem a ver com isso, assim, de trazer algo novo, uma inovação para fazer as pessoas entenderem o quanto que aquilo é importante, ou quanto que aquilo vai ajudar, ou, enfim, algo assim, algum tipo de inovação, ou, enfim, mais uma pergunta do que uma observação. Legal. A gente fez um projeto recentemente com agricultores pobres do interior, assim, do país, agricultores familiares, e uma coisa que a gente percebeu era... Peraí, deixa eu só ver aqui. Ah, beleza. Já respondo essa pergunta aí. Então, uma coisa que a gente percebeu claro que tem várias questões do ciclo da pobreza rural. Então, existem várias determinantes ali para a pobreza rural, como as pessoas podem sair desse ciclo. Uma coisa que a gente identificou, que é uma inovação, mas ela não é extremamente disruptiva, é que quando as pessoas conseguiam lucrar, mesmo que um pouquinho, na situação delas, elas não reinvestiam na produção delas, elas gastavam com outras coisas. E aí elas não conseguiam aumentar a produção delas na próxima safra. Elas ficavam presas naquele ciclo. Então, sei lá, eu lucrei um pouquinho, eu vou comprar alguma coisa para minha casa, uma coisa
né? E assim, não estou julgando, estou só explicando o caso. E aí o que a gente descobriu é que se a gente conseguisse mudar a motivação das pessoas para que elas, em vez de gastar dinheiro com a construção da casa, elas investissem na produção, elas iam ter resultados de longo prazo muito maiores. E a gente encontrou vários casos assim de pessoas bem-sucedidas que adotaram essa estratégia. Então, o que foi legal? A gente viu situações de casos típicos de pessoas que sofrem o problema e viu situações de pessoas na mesma situação, só que conseguiram superar o problema e identificou qual foi a estratégia delas, que foi esse reinvestimento. E isso deu um insight para a gente de falar, entendi, então a estratégia que as próprias pessoas utilizariam para resolver o problema é guardar o dinheiro e reinvestir. Então, uma dica que eu dou é, se você tem uma equipe que está resistente, que não quer entender aquele problema, não quer entender aquela solução, não quer implicar aquela solução, busca uma equipe que tinha o mesmo cenário e superou esse desafio e mapeia essas práticas que as pessoas fizeram, porque são soluções das próprias comunidades. São soluções de baixo para cima, que as pessoas vão ter muito mais aceitação. Isso vai te dar várias ideias de como apoiar. Então, é uma troca mais horizontal, né? Você dando a solução, é você mostrando a solução de pares. Isso é muito legal para pensar soluções, né? Mudar hábitos, comportamentos, trazer inovação. Funciona muito bem. Vou responder aqui da Ju, ou do Ju, eu não tenho certeza. Como que a gente pode mudar um sistema? Existe uma coisa chamada ponto de alavancagem. O que é um ponto de alavancagem? Vocês podem até pesquisar depois, que é um termo técnico de pensamento sistêmico. Ele é um ponto no sistema que ele é chave para fazer todo o sistema mover para um lado ou para o outro. O que acontece com o ponto de alavancagem? Eles são difíceis de identificar, porque eles não são óbvios. Eles ficam escondidos. Então, esse, por exemplo, do reinvestimento, era um ponto de alavancagem muito, muito escondido, que a gente só descobriu indo a campo e conversando com as pessoas. Mas uma vez que você descobre, uma vez que você entende as histórias, as trajetórias das pessoas, conversa com as pessoas, compara as histórias, vai montando o seu sistema, você vai falar, nossa, a diferença na história das pessoas é esse ponto aqui, que essas fizeram desse jeito e essas fizeram desse jeito. Isso pode ser um ponto de alavancagem. E mudar esse ponto pode gerar uma mudança sistêmica. Qual que é o desafio? Existem vários níveis de ponto de alavancagem. Existem pontos de alavancagem profundos e superficiais. Os profundos, por exemplo, mudar modelos mentais, mudar crenças, valores de comunidades, pode gerar consequências imprevisíveis. Então, se a gente intervisse aqui nesse sistema e mudasse a percepção das pessoas como elas veem alimentos, no sentido mais cultural, a gente poderia talvez fazer com que elas não comessem, se alimentassem de produtos processados. Mas existe uma mudança cultural tão grande que a gente não tem certeza qual caminho isso ia dar. Podia dar em vários caminhos, né? Podia fazer com que as pessoas voltassem a comer menos, então, por exemplo. Voltassem a recusar comer qualquer produto industrializado, né? Entrar numa questão de obesidade, mas talvez de subnutrição. Então, existem esses mais profundos que a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente fala, tem que mudar a cultura, tem que mudar modelos mentais, crenças, mas aí, às vezes, a gente não tem certeza do que tipo de mudança isso vai gerar. Pode ser não perigoso, mas é incerto. Incerto, muita incerteza. Legal, deixa eu ver aqui. Gostei muito do que trouxe sobre olharmos a função do sistema e vermos se faz sentido mantê-lo de acordo com o impacto que tem. Estamos estudando ferramentas para utilizarmos essa visualização? Sim. Tem uma ferramenta que vocês podem também jogar no Google, que chama Iceberg. Ele é, assim, acho que alguns de vocês já devem conhecer, mas ele é uma estrutura de mapeamento de sistemas. Ele tem 4 níveis. Tem os eventos, as tendências, o sistema e os modelos mentais. Os eventos são coisas que chamam a nossa atenção. Então, sei lá, você ficou gripado ou gripada. Isso é um evento. Embaixo do evento tem as tendências. Então, você vem ficando gripado ou gripada muitas vezes no ano. Então, várias vezes no ano você tem, né, ficado gripado ou gripada. Então, isso é uma tendência, né, um padrão. Quando você desce mais o nível, o sistema, você começa a entender por que você vem ficado gripada. Aí você descobre que, por exemplo, você não está dormindo bem, né, e a sua imunidade está baixando, ou que você está trabalhando demais. Enfim, várias possibilidades. E aí, se você desce mais o nível do modelo mental, você descobre o que modelo mental, que crença está suportando esse sistema. Então, pessoas que colocam, por exemplo, o trabalho em cima da saúde, né, como prioridade.
Então, não vou me cuidar, vou trabalhar bastante, e aí isso vai gerar um problema de imunidade que vai gerar essa gripe, e aí você só vê o evento, mas na verdade o seu problema está o quê? No jeito que você percebe o trabalho. Isso é um exemplo bem didático assim, mas a ideia é que você consegue tirar essas camadas da cebola para encontrar ali o que é o ponto central. Então, vou até aqui voltar a compartilhar com vocês, porque já que vocês perguntaram de ferramentas, eu escrevi um livro junto com o Tomás, o meu sócio, que chama Design Ágil para Inovação Social e Desenvolvimento. É nesse link aqui que eu vou escrever aqui para vocês. E nesse livro, a gente fala muito de pensamento sistêmico voltado para a inovação social. Então, esse livro também acompanha um toolkit. O toolkit é um toolkit de várias ferramentas, que inclui o Iceberg, que vocês podem acessar, é tudo gratuito, o livro, as ferramentas, tudo open source, vocês podem copiar, em Google Slides, vocês podem alterar a cópia de vocês, é muito aberto. E aí a ideia é que vocês consigam usar essas ferramentas no dia a dia de vocês. Então, é um livro curto, tem acho que 40 páginas, ele é bem didático, cheio de histórias. Recomendo aí para quem gosta de leituras mais dinâmicas. E então fica aí esse site, tá aí com a sugestão.